Ernest Rutherford, o arquiteto do átomo nuclear Ernest Rutherford, uma figura imponente na história da ciência, é reverenciado como o pai da física nuclear. Suas descobertas pioneiras não apenas revolucionaram nossa compreensão da estrutura atômica, mas também pavimentaram o caminho para a era nuclear, com todas as suas promessas e perigos. Nascido numa fazenda remota da Nova Zelândia e culminando como um dos cientistas mais influentes do século XX, a jornada de Rutherford é uma ode à curiosidade insaciável, à experimentação engenhosa e a uma intuição científica raramente igualada. Os primeiros anos e a semente da genialidade nascido em Brightwater, perto de Nelson, na ilha sul da Nova Zelândia. A 30 de agosto de 1871, Ernest Rutherford era o quarto de 12 filhos de James Rutherford, um agricultor e mecânico. Martha Thompson, uma professora, desde cedo demonstrou uma inteligência viva e uma aptidão notável para a matemática e as ciências. A sua educação começou numa escola primária local, progredindo para o Nelson College e posteriormente para o Canterbury College, em Christchurch, onde se destacou academicamente, conquistando bolsas de estudo que lhe permitiram prosseguir os seus estudos. Em 1893, obteve o grau de mestre em artes com dupla honra em matemática e física. Foi durante este período que Rutherford iniciou as suas primeiras investigações científicas, focando-se na magnetização do ferro por correntes de alta frequência. O seu engenho já era evidente. Ele desenvolveu um detetor de ondas de rádio, um dos primeiros do gênero, capaz de detectar ondas eletromagnéticas a distâncias consideráveis. Esta pesquisa inovadora valeu-lhe a prestigiosa Bolsa de Estudos 1851 Exhibition Scholarship, que lhe proporcionou a oportunidade de viajar para a Inglaterra e trabalhar no renomado Laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge, sob a direção de J.J. Thomson, o descobridor do elétron. Cambridge e o início da exploração radioativa, chegando a Cambridge em 1895. Rutherford inicialmente continuou seu trabalho com ondas de rádio, melhorando seu detetor. Contudo, a descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Hertzian em 1895 e da radioatividade por Henri Becquerel em 1896, rapidamente capturou a imaginação da comunidade científica, incluindo a de, sob a orientação de Thomson, ele começou a investigar os efeitos ionizantes dos raios X nos gases. Subsequentemente, voltou a sua atenção para a radioatividade emitida pelo urânio. Foi em Cambridge que Rutherford fez as suas primeiras contribuições significativas para o estudo da radioatividade. Ele descobriu que a radiação emitida pelo urânio era complexa, consistindo em pelo menos dois tipos distintos de raios, que ele denominou raios alfa e raios beta, com base na sua capacidade de penetração. Os raios alfa eram facilmente absorvidos por uma fina folha de papel ou metal, enquanto os raios beta eram mais penetrantes. Mais tarde, um terceiro tipo de radiação, os raios gama, ainda mais penetrantes, seria identificado por Paul Villard e posteriormente estudado por Rutherford. Os anos dourados em McGill, transmutação e meia-vida. Em 1898, com apenas 27 anos, Rutherford aceitou a cátedra de física na Universidade McGill, em Montreal, Canadá. Este período em McGill, que se estendeu até 1907, revelou-se extraordinariamente produtivo. Foi lá que ele realizou uma série de experiências brilhantes que lançaram as bases da física nuclear, trabalhando em colaboração com o jovem químico Frederick Soddy.
Rutherford investigou a natureza das substâncias radioativas. Eles descobriram que elementos como o tório emitiam uma emanação gasosa radioativa, que mais tarde foi identificada como um novo elemento, o radônio. A observação mais revolucionária, no entanto, foi que a radioatividade estava associada a uma transformação espontânea de um elemento químico noutro menos a transmutação dos elementos. Um conceito que tinha sido o sonho dos alquimistas medievais, mas agora demonstrado cientificamente. Esta ideia radical, publicada em 1903, inicialmente encontrou ceticismo, mas as evidências experimentais de Rutherford e Soddy eram irrefutáveis. Eles mostraram que a intensidade da radioatividade diminuía exponencialmente com o tempo, introduzindo o conceito fundamental de meia-vida. O tempo necessário para que metade dos átomos de uma amostra radioativa se desintegrassem. Por estas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas, Rutherford foi laureado com o Prêmio Nobel da Química em 1908. Ironicamente, Rutherford sempre se considerou um físico. E é famoso o seu gracejo de que a transmutação era a mudança mais rápida que ele conhecia, exceto a sua própria transformação de físico para químico com o Nobel, Manchester e a descoberta do núcleo atômico em 1907. Rutherford regressou à Inglaterra para assumir a cátedra de física na Universidade de Manchester. Foi em Manchester que ele conduziu a sua experiência mais famosa, que o levou à descoberta do núcleo atômico e ao novo modelo do átomo. Na época, o modelo atômico predominante era o de J.J. Thomson, conhecido como o modelo do pudim de passas, no qual o átomo era visto como uma esfera de carga positiva uniformemente distribuída, com elétrons incrustados nela. Para testar este modelo, Rutherford, juntamente com seus assistentes Hans Geiger e Ernest Marsden, projetou uma experiência engenhosa. Eles bombardearam uma fina folha de ouro com partículas alfa, que são núcleos de hélio positivamente carregados. De acordo com o modelo de Thomson, esperava-se que as partículas alfa passassem pela folha de ouro com apenas pequenos desvios, pois a carga positiva estaria difusa por todo o átomo. De facto, a maioria das partículas alfa comportou-se como esperado. No entanto, para espanto de Rutherford, uma pequena fração das partículas era desviada em ângulos muito grandes, algumas até mesmo ricocheteando para trás. Rutherford descreveu a sua surpresa com uma analogia vívida. Foi quase tão incrível como se você tivesse disparado um projétil de 15 polegadas contra um pedaço de papel de seda e ele voltasse e o atingisse após uma análise cuidadosa dos resultados. Publicada em 1911, Rutherford concluiu que o modelo de Thomson estava incorreto. Ele propôs um novo modelo atômico, no qual a maior parte da massa do átomo e toda a sua carga positiva estavam concentradas numa região central minúscula e densa, menos o núcleo atômico. Os elétrons, negativamente carregados, orbitariam este núcleo, à semelhança dos planetas que orbitam o Sol. Este modelo planetário do átomo, embora mais tarde refinado pela mecânica quântica, representou um avanço conceptual monumental e continua a ser a base da nossa compreensão da estrutura atômica. De Volta a Cambridge, a descoberta do próton e o legado duradouro. Em 1919, Rutherford sucedeu a J.J. Thomson como professor Cavendish de Física e diretor do Laboratório Cavendish em Cambridge, uma das posições mais prestigiadas no mundo da física. Sob a sua liderança, o Cavendish tornou-se um centro mundial de investigação em física nuclear. Continuando as suas investigações, Rutherford realizou outra experiência seminal.
em 1917. Ao bombardear gás nitrogênio com partículas alfa, ele observou a emissão de partículas, que identificou como núcleos de hidrogênio. Ele concluiu que estes núcleos de hidrogênio deveriam ser constituintes fundamentais de outros núcleos atômicos. Esta foi, efetivamente, a primeira transmutação artificial de um elemento estável e a descoberta do próton. Rutherford teorizou que o núcleo de hidrogênio era a partícula fundamental da carga positiva, a unidade básica a partir da qual todos os outros núcleos eram construídos. Durante os seus anos em Cambridge, Rutherford também previu teoricamente a existência de uma partícula neutra no núcleo, o nêutron, para explicar a discrepância entre o número atômico e a massa atômica dos elementos. Esta previsão foi confirmada experimentalmente em 1932 pelo seu colega no Cavendish, James Chadwick, que também recebeu o Prêmio Nobel por esta descoberta. Rutherford não era apenas um cientista brilhante, mas também um líder inspirador e um mentor para uma geração de físicos notáveis. Entre os seus alunos e associados no Cavendish estavam inúmeros futuros laureados com o Nobel, incluindo Niels Bohr, James Chadwick, John Cockcroft e Ernest Walton, Patrick Black, Cecil Powell e Otto Hahn, um dos descobridores da fissão nuclear. Embora Hahn tenha trabalhado com Rutherford anteriormente em McGill, personalidade e estilo científico, Rutherford era conhecido pela sua personalidade exuberante, voz potente e uma abordagem direta e pragmática à ciência. Ele valorizava a simplicidade experimental e a clareza de pensamento. Uma das suas frases famosas era: "Nós não temos dinheiro, então temos que pensar." Ele desconfiava de teorias excessivamente complexas que não fossem apoiadas por evidências experimentais sólidas. A sua capacidade de desenhar experiências cruciais com equipamento relativamente simples e de interpretar os seus resultados com uma intuição aguçada foi uma marca da sua genialidade. Apesar da sua fama e das inúmeras honrarias que recebeu, incluindo título de Cavaleiro em 1914 e o título de Barão Rutherford de Nelson em 1931. Ele permaneceu uma pessoa acessível e entusiasta, sempre disposto a discutir ciência com os seus colegas e alunos. O legado de Rutherford. Ernest Rutherford faleceu inesperadamente a 19 de outubro de 1937, em Cambridge, devido a complicações de uma hérnia estrangulada, uma condição que hoje seria facilmente tratável. A sua morte foi uma grande perda para a comunidade científica. Ele foi sepultado na Abadia de Westminster, perto de Isaac Newton e outros gigantes da ciência britânica, um testemunho do seu imenso contributo. O legado de Rutherford é vasto e multifacetado. As suas descobertas transformaram fundamentalmente a nossa visão do mundo material. A identificação do núcleo atômico e do próton, a elucidação da natureza da radioatividade e o conceito de transmutação não foram apenas avanços acadêmicos. Eles abriram as portas para a física nuclear e a física de partículas. O seu trabalho preparou o terreno para a descoberta da fissão nuclear por Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann, 1938, pouco depois da sua morte, e subsequentemente para o desenvolvimento da energia nuclear e das armas nucleares. Embora Rutherford não tenha vivido para ver as aplicações mais dramáticas da física nuclear à sua ciência fundamental, continua a ser a pedra angular sobre a qual se constrói grande parte da tecnologia moderna, desde a medicina nuclear até a datação por radiocarbono e a produção de energia. Mais do que as suas descobertas específicas, o espírito de Rutherford, menos a sua paixão pela investigação, a sua ênfase na experimentação
e a sua capacidade de inspirar outros menos continua a influenciar a prática científica. Ele permanece um modelo de como a curiosidade, o rigor e a imaginação podem desvendar os segredos mais profundos da natureza. Lord Rutherford do Nelson, o rapaz da Quinta da Nova Zelândia, que desvendou o átomo, deixou uma marca indelével na história da humanidade, mudando para sempre a forma como compreendemos o universo e o nosso lugar nele.